Continuando nossos estudos de direito eleitoral, vamos falar agora um pouco sobre a natureza jurídica do mandato eletivo. Quer dizer, qual é essa natureza jurídica entre nós eleitores, qual é essa essência de pensamento entre nós eleitores e quem nós elegemos? Primeiramente, se identifica o seguinte: quem são os mandantes? Somos nós, eu e você, eleitores. E quem é eleito são os nossos mandatários. Ou seja, mas não é uma relação assim como se a gente estivesse contratando um advogado particular, um médico, um engenheiro para fazer um projeto, um arquiteto. Não. Aqui há uma relação pública, uma relação de direito público. Então, primeiramente, na história se identificava a natureza jurídica como um mandato imperativo. Os eleitos eram representantes dos interesses do rei. O rei, na Revolução Francesa, é aquele que manda, né, no poder legislativo. Quer dizer, o poder legislativo, na verdade, era um departamento do poder executivo, que era o rei. Né? Não havia a tripartição dos poderes. Né? Muito bem. O mandato imperativo, ele terminou expressamente proibido numa fase da história mundial em todas as constituições, primeiramente europeias, do século XIX e até século XX, como nas constituições da Bélgica, da Itália, da Prússia, da Suécia, da Áustria, da Alemanha, Holanda e Dinamarca. Muito bem. O mandato imperativo, então, se cair numa prova, ele não existe mais. E aí, a sociedade mundial, europeia principalmente, migrou para o mandato representativo, ou seja, é envolto pela teoria da representação. E aí, Giovanni Sartori, que foi um grande pensador, disse o seguinte, que se está aqui o mandato baseado numa fidúcia ou confiança. Ou seja, no mandato representativo, a ideia de vínculo entre o eleito e o eleitor dá margem à representação da nação como fruto da vontade geral. E aí Paulo Lacerda, né, nos seus estudos, diz que o mandato político é singularíssimo por sua mesma natureza, sempre outorgado a certa e determinada pessoa intuito persona, e por isso se não pode ceder, transferir nem subestabelecer. O mandato representativo é uma teoria que sempre vigorou. Mas no Brasil e em outros países se chega à conclusão que a natureza jurídica desse mandato não é apenas representativa. Na eleição proporcional, que é aquela eleição de deputados e vereadores, o mandato eletivo passa a ter uma natureza partidária representativa. Porque, além de ser também baseado no sistema representativo, significa que os partidos passam a ter um papel de destaque na atuação parlamentar e de governabilidade entre mandatários e mandantes. Tornam-se mais significativas as diretrizes partidárias e a fidelidade aos programas nacionais. Então, os partidos, essa relação com os partidos passam a ganhar muita importância. Os partidos passam a fazer parte como se fosse de uma tripartição, eleito, partido e eleitor. O eleitor vota na primeira dezena, que é o partido, e no número do candidato. Né? Quando nós votamos, todos sabemos disso. Nós votamos no Brasil atualmente assim. A primeira dezena é do partido e a numeração final é do candidato. Então existe aqui uma relação tríplice. Não há uma bilateralidade, há uma trilateralidade. O mandato eletivo é do partido político no sistema proporcional e não do mandatário eleito, quando se tratar desse sistema,
que elege, como vimos, os deputados. Isso não se verifica no sistema de prefeitos e vereadores. Aliás, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a perda do mandato eletivo é cabível por desfiliação partidária sem justa causa no sistema proporcional. Isso está na ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, 5.081, sendo relator Sua Excelência, ministro Roberto Barroso, em 27 de maio de 2015, decisão publicada no Diário de Justiça Eletrônico 162, em 18 de agosto de 2015. ADI 5.081. Quem quiser se aprofundar mais nesse tema, consulte os termos do voto do ministro Barroso. Por conseguinte, o Tribunal Superior Eleitoral ainda editou a súmula, o enunciado sumular, o verbete sumular número 67. Reparem, gente, o que diz o verbete sumular 67. Você pode agora fazer essa consulta com calma aí na sua legislação, Eu já falei que nós adotamos aqui em sala de aula a legislação eleitoral, da editora Ímpetos, que é o meu livro. Então, esse livro tem as súmulas, tem os enunciados sumulares, que facilita aqui para você estudar comigo essas aulas. E o que diz a súmula 67? Diz que a perda do mandato, em razão da desfiliação partidária, não se aplica aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. Ou seja, se um prefeito muda de partido, se um governador muda de partido, ou se o próprio presidente da República e um senador mudam de partido, eles não perdem o mandato através de uma ação, por meio de uma ação própria, que é a ação de perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa. Então, hoje está definido no verbete 67 do TSE, repito, vou ler de novo, que a perda do mandato em razão da desfiliação partidária não se aplica a candidatos eleitos pelo sistema majoritário. A natureza jurídica, portanto, do mandato proporcional se identifica com essa espécie, representatividade e partidária, certo? Por outra, a Lei 9.096 de 95, que é aquela lei dos partidos, no artigo 22A, e a resolução do TSE, atenção, número 22.610 de 2007, disciplinam essa ação que leva à perda do mandato por desfiliação partidária sem justa causa. No mandato majoritário, a natureza é representativa e personalíssima, pois a valorização no mandato majoritário, por exemplo, para prefeito, reside na pessoa do eleito e não no partido político. Certo? Muito bem. Vamos agora falar de um outro tema muito importante, que é a democracia e sua classificação. Ora, a democracia ela tem diversas classificações, diversos tratados filosóficos, doutrinários sobre isso. Mas a democracia, basicamente, ela pode ser classificada em direta, é uma forma. Democracia representativa ou indireta é outra forma. E democracia semidireta ou mista, também chamada de plebiscitária, é adotada no Brasil. Então, no Brasil, nós adotamos a democracia semidireta ou mista ou plebiscitária, certo? Anote, por favor, no caderno. Historicamente, a democracia direta identifica-se em comunidades de pequena densidade, em que, por exemplo, se exercia nos cantões da Suíça, em que o povo votava diretamente. Na democracia indireta, faz-se o princípio da delegabilidade. O que significa isso? Delegabilidade da soberania popular. Ou seja, nós votamos no deputado que exerce o mandato eletivo por uma delegação do povo, do eleitor. Então, ele é o nosso representante, ele é o nosso mandatário, No Brasil, a Constituição Federal vigente retrata nitidamente a democracia plebiscitária ou semidireta. Por exemplo, também, pelo referendo, pelo plebiscito e pelo controle popular das contas municipais,
Isso está no controle popular, gente, está lá no artigo 31, parágrafo 3º da Carta Magna, e pela iniciativa popular e projetos e vários outros. Ora, está em debate agora na reforma política o veto popular e o recall, que é a revogação do mandato, certo? Então, anote aí, por favor, que nós estamos estudando direito eleitoral e a parte aqui, vamos seguindo em frente e fazendo essas anotações e a leitura no texto constitucional quando fazemos essa referência.